Nada. Boa noite. Que bom poder me juntar a vocês essa noite novamente. É sempre muito bom estar aqui na Comunidade Espíritos Semeadores, nessa reunião em que nos encontramos, e é extremamente valiosa para todos nós. Antes de eu fazer a preleção dessa noite, deixa rapidamente eu fazer um convite para todos vocês, que na verdade eu já tenho feito nessa casa, mas eu fiz num outro horário, ainda não fiz no horário da noite, então vou fazer para vocês também. Eu sei que são frequentadores diferentes, né? De horários diferentes. No próximo mês, em abril, a gente vai comemorar o mês espírita. Esse ano é o 64º mês espírita. Como a nossa companheira falou, eu faço parte da USE, que é a União das Sociedades Espíritas, é a entidade que reúne todas as casas espíritas de São Vicente, tá? Tem USE em São Vicente, tem em Santos, São Paulo, nós somos associados a São Paulo e a Federação Espírita Brasileira. E todos os anos, sempre em abril, é que a cidade de São Vicente, nós aqui comemoramos o mês espírita. E aí, são encontros que acontecem todos os sábados durante o mês todo. Esse ano de 2026, o mês de abril tem 4 sábados, então serão 4 encontros. E é esse convite que eu quero fazer para vocês, tá? Nesse ano, o tema é Paz em Ação, o Evangelho na Pacificação Interior e Social, que é para a gente falar a respeito de como que dá para a gente utilizar o Evangelho para nosso benefício, para essa nossa pacificação interior e também social, né, no grupo todo. Deixa eu passar rapidamente para vocês a programação. A abertura do evento acontece no Centro Espírita Paulo Estevam, que fica ali no centro, bem conhecido por todos. A gente vai ter a palestra do D'Alessandro Rodrigues, que ele é professor, é palestrante, e nós vamos ter a camerata de violão Luiz Monteiro se apresentando. É do projeto Criando Asas, são adolescentes que tocam violão e cantam maravilhosamente bem. Lembrando, gente, que todos os sábados, sempre é das 7 às 9 da noite. São 2 horas, passa bem rapidinho, tem pequenos intervalos, porque nós temos a parte da palestra, de uma apresentação artística, sempre, tá? Entrada gratuita. A abertura vai ser no Paulo Estevam. O segundo sábado vai ser o encontro no grupo da Prece, que fica aqui perto também na Vila Valença. Nós vamos ter o Anfari tocando a parte musical, né, de harmonização, e vamos ter a palestra do Celso Santos, que vem de São Paulo, ele também é escritor e palestrante. Sei que no dia 11 tem o evento da pizza da casa, né? Então é a única noite que em segredo vocês estão liberados, tá? Mas é segredo, só fica entre nós. Essa parte depois você corta, tá, Vitor? Então, mas de qualquer maneira, no segundo sábado nós estaremos lá no grupo da Prece. E adivinha onde é que vai estar todo mundo no terceiro sábado? Se todo mundo vai comer pizza no dia 11, no dia 18, vai estar todo mundo reunido novamente aqui na Comunidade Espíritos Semeadores, que nós teremos a apresentação do coral Vozes Fraternas, que é um coral comandado pela maestrina Jussara Castro, eles são do Paulo Estevam, são da terceira idade, também apresentações belíssimas que eles fazem. E teremos a palestra do Roosevelt Thiago, que é seminarista fora e dentro do Brasil, ele também é escritor, tem várias obras, inclusive muitos livros na Amazon, e inclusive também na nossa banca do Livro Espírita, e ele vai estar aqui então no terceiro sábado com a gente. E o último sábado de abril, fechando a comemoração do 64º mês espírita, a gente vai se reunir no Caridade, Luz e Amor, que fica na Vila Cascatinha, é aqui pertinho, bem pertinho, aqui do ladinho, né? Na Luiz La Scala. Nós teremos a palestra do Davidson Lemela, que ele é psicanalista, também é escritor, aliás, ele é especialista em vidas passadas, em terapia de regressão, e o Davidson Lemela tem um trabalho maravilhoso dentro da doutrina espírita. E, encerrando a noite, a peça Madre Teresa de Calcutá. Ninguém melhor do que a figura de Madre Teresa para encerrar o mês espírita quando a gente fala sobre paz, porque ela era uma grande pacifista, né? E aí a Cícera Carmo, nossa companheira, que é do movimento espírita, ela faz parte do Lar de Francisco, é uma casa espírita em Santos, e ela é atriz, ela vai fazer a interpretação, que é uma peça lindíssima, Madre Teresa de Calcutá. Feito o convite, serão os 4 sábados, então, de abril, lembrando, sempre das 7 às 9 da noite, entrada gratuita, e para o grande finale, sempre tem sorteio de brinde, tá? Na entrada todo mundo ganha senha, e aí você ainda pode sair de lá com presente, é cada presente bom. Feito o convite para o nosso mês espírita, vamos lá, quem nos espera? Jesus.
Inclusive, esse tema que eu vou trazer nessa noite, eu já trouxe aqui no Semeadores em maio de 2024. Aí eu falei, deixa eu rememorar esse tema com esse grupo maravilhoso de trabalho, aproveitando inclusive o gancho do tema do mês espírita, né? Porque o subtítulo diz pra gente a utilização do evangelho para a pacificação interior. E dentro do evangelho, nós temos, dentre muitas orientações de Jesus, a respeito da serenidade. E aí o que eu trago hoje é justamente a nossa ansiedade de cada dia versus a serenidade que Jesus nos propõe. Existe uma passagem bíblica, gente, que está lá em Mateus, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que a gente conhece muito como Sermão da Montanha. O que acontecia nesse momento? Jesus estava no alto do monte falando para uma multidão de pessoas. Aliás, esse é o conhecido como o discurso, né, ou a palestra mais emblemática de Jesus. E num determinado momento, ele percebe aquela multidão olhando para ele com aquele olhar ansioso, né, aquele semblante tenso, aquele rosto preocupado. Então, ao perceber essa energia e essa angústia naquelas pessoas que acompanhavam as suas palavras, Jesus deixa para nós, para eles e para nós, porque ecoa até hoje, uma mensagem muito importante. Ele dá uma pausa e diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Homens de pequena fé, não andeis, pois, inquietos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa mensagem de Jesus é para que a gente saiba existir com qualidade de vida. Porque vejam, é comum e nós precisamos de todos os recursos materiais para viver. Só que essas necessidades materiais, elas devem ser satisfeitas e atendidas à medida em que elas surgem. Mas não é essa a nossa realidade. E hoje, mais do que nunca, com tudo que a gente já percorreu e tudo que a gente alcançou, inclusive de tecnologia, que deveriam nos facilitar a vida, todas essas conquistas, nós já não temos mais uma ansiedade ou uma angústia aqui ou acolá, de vez em quando. A gente acabou desenvolvendo socialmente e também individualmente uma forma de viver ansiosa. Então a gente está constantemente preocupado. E essas nossas preocupações excessivas, sempre, ou na grande maioria das vezes, se devem por finalidades materiais. E normalmente elas servem até para justificar a nossa desconexão com Deus, a nossa desconexão da nossa própria espiritualidade. Sem perceber, de uma forma automática, eu digo até que de uma forma anestesiada, e eu gosto porque essa é uma expressão que Emmanuel usa muito, que nós vivemos muito anestesiados, nós acabamos olhando para a vida de relance, experimentando as coisas, vivendo os relacionamentos, existindo de relance, sem olhar com a profundidade ou com a importância que cada momento merece. E aí, cabe a reflexão. O que é realmente necessário? E o que é supérfluo? Porque dentro da doutrina espírita, a gente o tempo inteiro, a gente recebe de novo a advertência.
Olha para o que realmente importa. O que é realmente importante na sua vida? O que é realmente importante no planeta Terra? No que nós tanto excedemos? Porque existem basicamente, gente, 3 olhares que nós podemos lançar para a vida, para as nossas existências, para a nossa forma de existir. O primeiro olhar é um olhar materialista da vida. No olhar materialista, leva-se em consideração a importância da matéria, do físico. Nega-se a existência de alguma coisa fora da matéria no ser humano. A vida presente é a única coisa que importa. Quando a gente fala a respeito da visão materialista, a gente automaticamente já liga essa ideia, por exemplo, ao ateísmo, né, que é não acreditar em Deus, ou a uma vida excessivamente apegada só a bens materiais. E não, gente. O olhar materialista da vida é que a gente está sempre dando mais importância para essa existência só, para o momento presente, para tudo aquilo que é físico. E se nós pararmos para pensar, porque muitas vezes a gente confunde materialismo com ateísmo e não tem a ver uma coisa com a outra. Tem um monte de gente que acredita em Deus e vive com o olhar materialista da vida. É o olhar imediatista da vida. Porque a gente estuda, a gente ouve, a gente lê, a gente procura fazer até dentro dos nossos serviços na casa espírita, toda essa conexão com a nossa energia, com o nosso psiquismo, com o nosso emocional, mas a gente consegue sustentar isso realmente na nossa rotina? É muito difícil. Então a gente tem, por um automatismo, sempre acabar olhando para a nossa própria existência por um ponto de vista materialismo, em que se nega qualquer coisa fora da matéria no ser humano. Por exemplo, muitas vezes a gente estuda e sabe, inclusive para quem é passista, ou para quem faz algum atendimento mediúnico, né, que desenvolve melhor a sua mediunidade, porque lembrando que mediunidade todos nós temos, é um campo sensorial. E a gente sabe, por exemplo, quando a gente estuda sobre energia, sobre frequência, sobre conexão, sobre sintonia, a gente sabe o quanto a gente influencia no ambiente onde a gente está. Mas no dia a dia, a gente faz essa prática consciente? Por exemplo, eu chego num ambiente, às vezes o ambiente até está em ordem, algo me irrita ou me incomoda, eu consigo me equilibrar, me organizar para eu não causar desordem no ambiente? Ou será que muitas vezes eu sou o start da desordem do ambiente? Percebam, eu não estou acreditando em nada fora da matéria, por mais que eu diga que sim. Quantas vezes a gente fala sobre amor, sobre perdão, sobre caridade, sobre renúncia? E aí, no momento da prova, em que eu estou numa relação de conflito, com algum desafeto muito íntimo, me vem a caridade? E eu não estou nem falando da caridade, aquela mais assim, urgente, de você estar com raiva de uma pessoa e de repente você até interrompe ali um momento a relação com ela. Mas e no pensamento? A gente se esforça para continuar cultivando um afeto, um carinho, uma afeição por aquela pessoa ou não? Então, esse olhar materialista sobre a vida tem essa perspectiva. Existe uma outra visão que nós podemos ter da vida, que é uma visão espiritualista. Nessa visão, admite-se a existência de uma alma no homem, que é diferente do corpo, e que continua a existir depois da morte do corpo, na chamada verdadeira vida. Se nós pararmos para pensar, todas as pessoas que acreditam em qualquer coisa além da matéria, elas têm uma visão espiritualista da vida. Inclusive, todas as religiões, todas são espiritualistas, ainda que elas não se intitulem espiritualistas. Mas, por exemplo, o fato de acreditar num santo, no anjo guardião, o fato já é uma visão, porque, veja bem, não está encarnado. Então, já é uma visão espiritualista. Já admite-se, por exemplo, que a vida não é só essa experiência presente. Só que por esse ponto de vista, ainda é uma visão um pouquinho cerceada, porque, veja bem, tem-se muito aquela história, por exemplo, do julgamento, né? A hora em que a gente morre, acontece o quê? Ou vai para o céu ou vai para o inferno. E ainda também limita um pouquinho a visão, ainda que eu acredito que existe algo fora, além da minha experiência física, né? Ele limita também só essa experiência. Então, o meu ser criado por Deus, ele vive só essa experiência. Ele nasceu junto com o corpo no berço e vai morrer junto com o corpo no caixão.
né? Então essa seria uma visão espiritualista da vida. E aí nós somos chamados constantemente a olhar pela visão espírita para as nossas próprias existências. Nessa visão existem mais do que o corpo e o espírito. Existe o perispírito, por exemplo. Sem aquela clássica ideia de céu e inferno. Nessa visão nós temos a reencarnação com fins de experiências e evolução. E temos também a comunicação entre os vivos e os chamados mortos. Por essa perspectiva, muito da minha forma de ver a vida muda. Porque além de eu entender que não existe só essa experiência presente, não existe só esse corpo, não existe só essa Stephanie, eu entendo também que esse espírito vem galgando muitas informações e muito aprendizado em experiências anteriores. E que no final não tem o chamado juízo final. Eu não estarei eternamente no céu ou eternamente no inferno. Na realidade, é a reencarnação com fins de experiência e evolução. E um outro ponto muito importante, que é o que difere o espiritismo, e veja, eu digo que difere, não que coloque acima de nenhuma outra crença, que é a questão da comunicação entre duas dimensões. Porque quando a gente para analisar, todas as informações que os espíritos iluminados, né, avançados, mais evoluídos que nós, trazem para nós, são para a projeção do nosso futuro. Concorda? Então nós temos uma experiência de contato com a nossa vida presente, mas sendo o tempo inteiro orientado por perspectivas futuras, para perspectivas futuras. Então esse processo de comunicação entre duas dimensões, os chamados vivos, que seríamos nós que estamos encarnados, e os desencarnados chamados mortos, também muda bastante coisa. Porque aí a gente consegue ver que nós temos orientadores, nós temos guias, nós temos espíritos mais avançados que já trilharam o caminho que nós estamos trilhando e que tem são verdadeiros orientadores da existência. Então isso faz mudar muita coisa. Por quê? Porque veja bem, espírita, é muito comum, é até uma tendência nossa a olhar para a vida, por mais que a gente acredite, estude, procure entender a visão espírita da vida, é muito comum, é quase uma tendência que a gente sempre volte para o olhar materialista, porque nós estamos inseridos em uma cultura planetária que não é uma cultura de fraternidade, não é uma cultura de solidariedade, vocês concordam comigo? A cultura planetária não é. Só que veja, isso também tem uma finalidade, porque nós sabemos que nós estamos aqui na condição de educandos, né? De estudantes, de aprendizes. Nós estamos na verdadeira escola. É o que eu digo, ninguém aqui é o alecrim dourado que está por aqui por acidente, né? E aí a cultura social planetária é uma cultura chamada hedonista, que é a cultura do prazer imediato. Então, sem nos darmos conta, até em função dessa nossa anestesia espiritual, que é o que eu gosto que manda fogo, a gente vê anestesiado, a gente tem sim uma tendência a, durante as nossas experiências, voltar sempre a atenção para aquilo que é mais material, para aquilo que está acontecendo agora. E isso cria em nós essa questão dos excessos. Porque se nós pararmos para analisar, gente, a ansiedade, ou seja, o ansiar, a ânsia em si, não é um recurso ruim. Inclusive, faz parte do nosso dispositivo fisiológico. A ansiedade, ou a ânsia, ou ansiar algo, tem uma finalidade psíquica e uma finalidade funcional na nossa vida. Porque ela já vem em nós desde experiências anteriores em que nós éramos mais primitivos, éramos mais atrasados. A ansiedade, por exemplo, é o que nos faz precaver, é o que nos faz ter prudência, é o que nos faz ter previdência. Então, a ansiedade, lá em experiências passadas, para nós, e num estado bem instintivo, sempre serviu para que a gente pudesse fazer a perpetuação da espécie, a preservação da espécie, para que a gente conseguisse fazer a alimentação, o mínimo de previsão para manter a vida física, inclusive. Qual é a questão? Hoje, mais evoluídos, principalmente
intelectualmente e com um repertório de conhecimento muito maior do que nós tínhamos lá atrás, nós ainda temos essa ânsia, nós ainda temos esse dispositivo e que faz parte do nosso processo organizacional da vida. Mas onde é que estraga? Bendito do livre-arbítrio. Que daí, motivados pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, por aquelas qualidades que ainda não são positivas em nós, por aqueles chamados defeitos ou vícios que nós carregamos na alma, nós acabamos voltando esse nosso recurso para algo que nos adoece. E aí nós tornamos a ansiedade algo patológico, quando não tem por que ser patológico. Então a ansiedade existe, não é para que a gente fique com o estômago ardendo, não é para que a gente fique com a coluna doendo, não é para que a gente fique com a cabeça latejando. E de tanto exceder e de tantos excedentes, nós vamos criando uma forma de viver ansiosa e vamos desenvolvendo, tanto individualmente como socialmente, as síndromes, não é assim? Os transtornos, a gente vai desenvolvendo doenças. Tanto que nós sabemos que hoje, em 2026, no mundo, os ansiolíticos são consumidos uma quantidade absurda. Nós vemos hoje crianças, adolescentes e adultos altamente ansiosos. A gente começa a conversar com uma pessoa, eu acho que principalmente quem tem essa visão espírita da vida, rapidamente a gente consegue identificar se é uma pessoa ansiosa, não é assim? A pessoa não consegue parar de falar, ou ela não consegue parar de se movimentar, ou ela não consegue te dar atenção, ela não consegue ter foco. Então, esses alertas e essas observações servem para que nós, enquanto espíritas, façamos essa reflexão. A gente realmente entende e vivencia a nossa experiência por uma ótica espírita? Se ainda, ou então, quantas vezes nós somos absorvidos por essa cultura hedonista do planeta Terra, que é essa cultura do prazer imediato, é a felicidade plena, sem um conceito adequado do que é felicidade plena, né? Então, assim, a gente tem pouca tolerância, né? Aconteceu um problema, a gente logo não quer que aquele problema demore para resolver, ou a gente perde a paciência rápido. A gente tem paciência, então a gente tem pouquíssima para quase tudo que a gente vai fazer na vida. E a gente vai vivendo no automatismo diariamente. E uma informação interessante, que também Jesus nos traz no Sermão da Montanha, ele diz assim para a gente: a cada dia basta a sua aflição. A gente não se satisfaz com a aflição do dia. Normalmente, quando a gente dá uma arranjada em umas aflições maiores, que a gente vai se intrometendo, que a gente não tem que se intrometer, não é? Porque a gente, além de tudo, é assim. Ou a gente está vivendo a aflição de hoje já preocupada com a aflição de amanhã, porque somos controladores. Então, nós temos que entender que essa mensagem que Jesus nos manda do alto do monte é para que a gente, enquanto espírito, entenda que nós podemos e devemos trabalhar a nossa existência para que a gente tenha uma existência de boa qualidade. Literalmente com qualidade de vida. Porque a gente excede em tudo, a gente excede no que vai comer, a gente excede no que vai vestir, a gente excede no que quer, a gente vai excedendo. E dentro dessa nossa cultura, que como eu falei, não é uma cultura planetária de paz, não é uma cultura de fraternidade, não é uma cultura de solidariedade, não é uma cultura de caridade. O quanto nós vamos entrando na onda sem darmos conta. E quantas vezes a gente faz isso? Com que frequência a gente faz? Porque veja, nós estamos em processo de evolução. Como todo aprendiz, a gente vai errar, e vai errar bastante. Mas eu erro com consciência e percepção de que eu estou errando, ou eu nem me dou conta de que eu continuo fazendo? São essas as questões que nós somos chamados a fazer nas nossas vidas, nas nossas existências. Para que nós busquemos desenvolver, primeiro em nós e principalmente na relação com o outro, a paciência, a tolerância. Tem algo que tira muito a nossa paz, que nos tira muito da ansiedade, da serenidade e nos coloca muito na ansiedade, além dos nossos excessos.
É a bendita da comparação. A gente sempre está querendo fazer parte do grupo, a gente está querendo sempre ficar próximo de uma certa referência que a gente cisma que é a referência da vida para a gente, não é assim? Dentro desse processo da nossa cultura, existe também o processo de comparação. E aí nós temos, ainda mais hoje em dia, gente, com a internet, com tudo, porque são conteúdos que a gente mesmo escolhe ver. A gente gasta tanto tempo importante do dia, e às vezes até da noite, às vezes até do horário de dormir, com conteúdos que não nos acrescentam em nada. E pelo contrário, às vezes você até em paz, até você está bem, aí você vai lá, começa a rolar, porque se você não tem nada para fazer, vai ler um livro, vai fazer uma oração, vai fazer uma meditação. Mas a gente começa a rolar, e dali a pouco, quando a gente menos percebe, ou a gente está se comparando, ou a gente está ambiciando, porque a gente começa a nossa ambição, né, de querer ter, de querer ser igual, de querer fazer. Eu costumo brincar e dizer assim, se a gente não tem evolução espiritual, tem coisa que a gente não tem que nem ter. Porque aquilo vai causar mais angústia e mais aflição na nossa vida ainda. E nós não damos conta, nós não percebemos o quanto nós somos dessa forma. Portanto, quando Jesus diz para a gente assim, olhai as aves do céu, que elas não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas Deus as alimenta, o nosso Pai Celestial as alimenta. Olhai o lírio dos campos. Eles não tecem, eles não fiam, mas eles se vestem, nem o rei Salomão se vestiu com tamanha beleza e riqueza como o lírio do campo. Cabe uma advertência interessante de Emmanuel sobre isso, que ele diz assim, não é um convite de Jesus à inércia ou ao ócio. Pelo contrário, porque tanto a ave do céu quanto o lírio do campo, eles cumprem o seu papel existencial. A pergunta é, quantas vezes nós já estamos desviados faz tempo do nosso papel existencial e ainda não demos conta? Porque a gente continua rodando só na materialidade. Quantas vezes a gente cisma que quer porque quer algo que a gente já percebeu claramente que aquilo, se chegar até nós, pode mais nos prejudicar do que nos ajudar. Mas a gente continua insistindo. Em quantas relações a gente quer insistir em ter, mesmo que o outro não esteja disposto naquele momento, naquela relação? Então, quando Emmanuel nos fala sobre isso, é para que a gente entenda que a vida tem que existir, nós temos que existir de forma adequada, espíritas. E é esse o convite que Jesus nos diz, nos fala para nós fazermos na nossa vida. E quando ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou tudo mais, como tem algumas traduções, vos será acrescentado, é sobre isso. Nós somos espíritos imortais em uma existência presente. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o desenvolvimento da sua espiritualidade. Não desprezando ou negligenciando a sua experiência material, porque ela é necessária. Mas tudo o que é material, você deve entender que as coisas devem ser utilizadas para o seu processo de evolução e de uma vida positiva. E as relações devem ser utilizadas como experiências de aprendizado. Buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, a sua continuação. E toda a sua justiça. Essa parte é a mais difícil para nós. Porque nós sequer, muitas vezes, somos gratos ao próprio corpo físico que temos. Ou porque eu estou muito gorda, ou porque eu estou muito magra, ou porque eu sou muito baixo, ou porque eu sou muito alto, ou porque eu sou careca, ou porque não sei o quê. Até se nós tivermos uma deficiência, por tudo dai graças. Porque por algum motivo aquela deficiência te limita num lugar ou num campo onde você não deveria ir. Será que nós, espíritas, porque eu estou falando aqui com espíritas, tá, gente? Eu não estou falando com o público em geral. Estou falando com aquelas pessoas que frequentam uma casa espírita, que trabalham, que estudam e que querem essa conexão e essa relação com Deus e com a espiritualidade superior. Se nós temos de fato essa percepção,
Ou será que nós continuamos excedendo, o que cria para nós mesmos uma vida ansiosa e acaba tornando isso uma patologia, uma doença na nossa própria experiência? Então, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aquela frase que a gente escuta muito, fala assim, ó, quem trabalha não passa fome, isso é verdade, gente. Porque muita gente fala assim, não, mas para mim, não passar fome é comer a comida japonesa que eu gosto. Não, não passar fome é você ter o alimento. Vocês percebem que a comida japonesa é o excedente? Por isso que Jesus pergunta assim pra gente, não seria a vida mais importante que o alimento? E o corpo mais importante do que a vestimenta? Não quer dizer que é para ninguém viver por aí morrendo de fome, nem nu. A gente tem que entender, né, que Jesus falava sempre de uma forma figurada. Mas nós sempre queremos exceder. O corpo material que você tem é adequado para a sua experiência, com todas as qualidades e defeitos que você possa ver nele. Quantas vezes por dia a gente olha para as nossas mãos e agradece? Porque vocês já perceberam que tudo que a gente faz diariamente a gente usa a mão? Para tudo, para a gente e para o outro. E muitas vezes a gente tem as duas mãos e aí fala assim, mas não sei, minha mão está ficando velha, aí não sei, minha unha está pequena, aí não sei dizer. É detalhe, e não que a gente não tenha que ter uma certa vaidade de autocuidado, gente, tem que ter. Mas a gente está o tempo inteiro excedendo. E nesse excesso nós vamos nos anestesiando e vivendo no automatismo, criando para nós, sim, uma forma de vida ansiosa e não uma forma de vida serena. Então essa é a mensagem de Jesus para nós. Eu acho que um exemplo de serenidade para fechar essa nossa conversa é do nosso companheiro São Francisco de Assis, que é claro, ele era um missionário, tá, gente? Então é óbvio que a experiência de São Francisco de Assis é uma experiência dele e que nós não alcançaremos essa transformação moral dele. Porém, lembra dos espíritos avançados que devem nos servir de referência? Que seja, ao invés de a gente buscar o influencer digital, gente, o personal influencer, que hoje em dia é tão comum, você vai lá e se elege uma figura, e tudo bem, gente. Muitas vezes admirar, gostar de um trabalho ou de um artista, quem quer que seja, não tem problema nenhum. Só toma cuidado se aquilo não passa a ser a sua referência de vida. Porque se for sua referência de vida, inclusive é um outro detalhe. Se for sua referência de vida e sua vida for completamente diferente daquela pessoa, adivinha o que você vai trazer para você? Angústia, ansiedade, tristeza, frustração. Então, buscando para nós uma referência de serenidade, São Francisco de Assis dizia o seguinte: para viver, eu preciso de muito pouco. E do muito pouco que eu preciso pouco. Se nós hoje, no dia de hoje, cada um de nós que está aqui fizer essa reflexão, você vai ver que você tem muito mais do que você precisa para viver e você nem se dá conta. E que talvez a gente precisasse de bem menos e do menos a gente ainda precisasse menos. Usando essa frase de São Francisco de Assis. E eu vou encerrar então com essa imagem de Jesus, lembrando para nós, não andeis inquietos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. É isso, gente, muitíssimo obrigada e até o nosso próximo encontro. Obrigada, viu, gente?